Olá, meu nome é Celito, estamos nós aqui mais uma vez, trazendo a você joias, né? Pérolas, dicas para a nota 1000 na redação do Enem. Retomando, nós trabalhamos uma primeira dica prévia a tudo, era identificar o tema da redação do Enem em um dos 7 eixos. Existem 7 eixos e toda a temática cabe em 7 eixos. Vimos a primeira dica. A segunda dica era relacionada aos 3 pilares da redação do Enem. Redação do Enem tem 3 pilares: o pilar da sociologia, o pilar da filosofia e o pilar da democracia. No primeiro pilar, primeira dica, a gente viu o quanto que o tema da redação sempre vem da sociologia e que você, tendo uma boa formação em sociologia, você desenvolve o primeiro parágrafo, identifica a tese no primeiro parágrafo. Agora, como fazer o segundo e o terceiro parágrafo? O segundo e o terceiro parágrafo vem agora com essa dica 2. Ou seja, estratégias argumentativas, filosóficas e literárias. Nesse momento aqui, o que você precisa saber? Agora você precisa de competências e habilidades filosóficas que se expressam na identificação e na definição de pressupostos. Quando o tema, repito o tema como exemplo, se o tema é sociabilidade. Sociabilidade. Hoje nós temos novas sociabilidades. Sociabilidade pela arte, sociabilidade da violência, pessoas que se juntam pela violência, e a violência é fim. Sociabilidade do crime, sociabilidade violenta. Então, se o tema for sociabilidade, por exemplo, como vai ser feito o seu segundo e terceiro parágrafo? Que é, você já apresentou a tese no primeiro. Agora, que estratégias argumentativas você vai usar? Então, nesse momento, o que você precisa? Filósofos mais expressivos por eixo temático. Considerando o tema sociabilidade, de qual eixo ele é? Lembra? 7 eixos. Sociabilidade entra em qual eixo? Entra no eixo condição humana, que o ser humano é um ser social, que o ser humano precisa conviver em grupo. É da natureza ou da essência humana conviver. Portanto, sociabilidade é do eixo condição humana. Definiu condição humana? Quais são os filósofos que são mais expressivos dentro do eixo condição humana? Então tem lá Aristóteles. Quem mais? Quem vem à sua mente? Não vem ninguém? Quem são os filósofos que trabalham o tema da sociabilidade, o tema da condição humana? São muitos. É preciso saber, tá? Então, é preciso conhecer esses caras. Então, se você pegar a sociabilidade, qual foi a tese de Aristóteles, por exemplo? Aristóteles dizia que, mais que formigas e abelhas, o ser humano é um zoon politikos, é um animal político. Ninguém de nós aceitaria ganhar na Mega Sena 1, 2, 3 vezes se o preço fosse ficar só para o resto da vida. Que não há felicidade fora da amizade. Não há felicidade possível fora das relações afetivas com os amigos. Ou pega Epicuro, que vai falar que a felicidade é uma boa prosa com os amigos. Então, identificar o filósofo, você pega esse cara, a tese que ele falou, aproprie-se dessa tese e apresente essa tese. Então, é fundamental. Apresentou o tema, colocou dentro do eixo, buscou o filósofo que melhor apresenta isso e trabalha. Mas você poderia também trabalhar o tema do individualismo em Hobbes. Pode ser o tema do ser em superação em Nietzsche. Ou o tema da liberdade em Sartre. Entende? São muitos temas dentro de condição humana. Então, primeira estratégia argumentativa você tirou da filosofia. Mas agora te desafio a você buscar letras de música. Você que ouve muita música, conhece, faça uma triagem. Nós já temos muita coisa nessa linha que a gente vai trabalhar juntos aqui. Mas você pode fazer isso por conta. Separa a letra de música. Você conhece uma letra de música que fale em sociabilidade? Que o importante é conviver, que não há vida feliz sem relação com os outros. Conhece alguma letra de música nessa linha?
Pois é, ali você tem uma estratégia argumentativa. Conforme a letra transcreve, tal, parafraseia ou transcreve, você já sabe o que é que no Enem se pede como exigência, né? Apresenta. Então você tem o segundo parágrafo com estratégias filosóficas literárias em cima de uma tese que você apresentou no primeiro parágrafo. Então, primeiro parágrafo, sociologia e filosofia juntos. Agora, filosofia, literatura, cinema, música, artes, pinturas, telas, tanta coisa que fale do ser humano como ser social, sendo o tema que eu estou usando aqui como exemplo, mas são tantos temas. E o que vai acontecer? Se você pegar, por exemplo, um tema de violência, como é que você vai apresentar a violência? A violência como uma reação à negação de direitos. Então eu estou dizendo que o ser humano, como Hobbes diz, é naturalmente agressivo. Se o homem é naturalmente agressivo, a violência não é natural, a agressividade sim. Então a violência é uma reação a um direito que é negado. Aí você pode usar qual pensador que falou isso. Ah, o homem como ser individualista. Ou o homem como um produto cultural. Porque olha só, seu tema é intolerância. Ele se torna intolerante a partir de onde? Será que não é a cultura que tem muita influência em criar nas pessoas preconceitos e discriminações? Será que o ser humano é naturalmente preconceituoso ou o preconceito vem da cultura? Uma criança, quando nasce, ela é preconceituosa em relação a outra criança? Ou ela se torna preconceituosa porque ela aprende dentro de casa os olhares de preconceito? Aprende nas mídias sociais? Então, o homem é produto do meio. Percebe? Então, nessa dica, o que eu estou dizendo sinteticamente? Que o segundo e o terceiro parágrafo são argumentações filosóficas, literárias, em cima de uma tese que você apresentou. E para você fazer uma boa argumentação, você tem que saber quem são os filósofos, quem são os sociólogos. Então eu te convido a mergulhar nisso. Então você gostaria de conhecer um pouco mais sobre isso? Quer mergulhar na filosofia? Quer mergulhar na sociologia? Quer aprender a fazer um bom texto? Quer aprender resolução de questões? Inscreva-se em nosso canal, dê sua reação e torne o nosso material melhor ainda. Porque o nosso compromisso é com a tua excelência. O nosso compromisso é com que você tenha condições de fazer uma nota máxima nessa prova. Tá certo? Bons estudos e conte com a gente nessa reta final. Tá bom? Um abraço.